Obediência e disciplina é o tema que Marcelo pediu para eu falar. Vocês estão percebendo que obediência é muito fácil de fazer? Obedecer é um princípio espiritual e uma ética moral. Tá? Por isso mesmo eu não quero falar sobre obediência. Eu quero falar o contrário da obediência, a desobediência. O que a desobediência acarreta no mundo espiritual? Quem aqui essa semana foi punido pelos pais? Levanta a mão, sem vergonha. Punido. O pai ou a mãe chamou a atenção. Foi bom para vocês? Não, né? Assim que Deus age com a gente como pai. Você acha que, quem levantou a mão aqui, acha que o pai de vocês foi cruel com vocês? Então por que vocês desobedeceram? Não precisa responder não. Só estou falando nesse sentido para vocês pensarem. Quando Deus, Ele pune o seu filho, os seus filhos, Deus está sendo cruel também? Não, né? Então eu queria trazer esse assunto para a gente. Toda obediência é muito fácil de fazer quando nós queremos fazer. Qual é o problema disso? A desobediência. E toda desobediência, ela gera dano. E todo dano gera uma consequência. Então, nós podemos ver que a desobediência, quando nós a praticamos, Deus vai nos disciplinar. E nós precisamos saber se nós desobedecemos, nós estamos aptos ou não para receber a disciplina. Toda disciplina, toda desobediência gera disciplina. E a disciplina tem a sua consequência. Por que ela tem consequência? Porque nós desobedecemos, é óbvio. Mas, quando ela toca na nossa mente, a desobediência toca na nossa mente, nós sofremos. A desobediência traz à memória o nosso erro. É onde nós nos humilhamos aos pés do Senhor. Então eu queria abrir com vocês alguns textos falando da desobediência. Alguém quer caneta? Tem caneta ali. Alguém precisa de caneta? Alguém quer caneta aí? Levanta a mão. Tá. Tá com a Bíblia aí, Caleb? Quando a gente olha os personagens na Bíblia, a gente vai ver que Deus, Ele escreveu, tudo que Ele escreveu, do Novo ao Velho Testamento, para homens. Ele não escreveu para anjos. Tudo que foi escrito foi para homens. Homens que tinham as mesmas fraquezas que nós. Homens que tinham as mesmas debilidades que nós. E Deus usa esses homens, tanto no sentido positivo, quanto no sentido negativo. Nos altos e nos baixos. E Deus usa essas pessoas para trazer para a gente a vontade dele. Alguém pode ler para a gente? Capítulo 13 de Hebreus, verso 8. Jesus Cristo. Lê mais alto, Gabriel, por favor. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Tá vendo, irmãos? Deus é o mesmo ontem, hoje
e para sempre, ou algumas traduções, eternamente. Deus, ele é paciente, ele é gracioso, poderoso e santo. Por que que ele é paciente? Para suportar as muitas provocações que os seus filhos fazem. Ele é gracioso para apagar os nossos repetidos pecados e restaurar as nossas almas errantes. Ele é poderoso para nos libertar dos ardis de Satanás. E por último, ele é santo para exercer juízo e disciplina na sua casa. Guardem isso. Deus é santo para exercer juízo e disciplina na sua casa. Vocês lembram da primeira pergunta que nós fizemos hoje? E qual foi a segunda pergunta? A terceira pergunta: se o pai de vocês estava errado de ter disciplinado, corrigido vocês. Nós vamos ver isso na Bíblia. A questão da desobediência. E não obediência, desobediência. Então vamos ver aqui capítulo 23 de Salmos. Alguém pode ler aí o último? Não, desculpa. A última parte do verso 4. Posso ler? Pode. Lê alto, tá, Raia? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara aqui, irmãos, está falando de disciplina. Olha como começa o verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada desejarei. Mas depois ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Qual a relação aqui do pastor com a ovelha? O pastor, ele sempre está andando com aquele pedaço, como se fosse um pedaço de pau, um cajado. Para onde ele for, ele está na frente. Tem mato alto, ele abaixa o mato com aquele cajado. Se tiver algum animal peçonhento, ele vai lá e baixa no animal peçonhento. Se vem algum lobo, ele vai e começa espantar aquele lobo com o cajado. Algumas ovelhas estão muito próximas ao pastor. Outras ovelhas estão um pouco afastadas. Elas estão andando com o rebanho. Mas quando elas olham uma grama melhor, um monte melhor, elas vão lá comer. Se o pastor vê aquilo, ele vai lá e, com o seu cajado, ele manda ela voltar para o meio do rebanho. E outro tipo de ovelha, que são aquelas que elas sobem um monte e ficam lá. Elas sobem um monte e vão comer lá. Duas coisas acontecem ali. Ou ela cai e quebra a perna, ou o pastor vai lá e quebra a perna dela. Isso é disciplina. Só que ele quebra a perna dela, abraça ela no colo e leva de novo para o meio do rebanho. Ele vai cuidar, vai sarar, vai tratar aquela ovelha. Então quando ele fala, o teu bordão, a tua disciplina e o teu cajado me conduzem. O cajado vai falar de condução. Qual caminho que você tem que seguir? Me consolam. Isso é um paradoxo, né? Como é que pode alguma coisa fazer mal para a gente se nos consolar? Mas ele está falando da graça de Deus. Todas as vezes que nós cometemos um erro, a graça de Deus vem e cobre o nosso erro. Cometemos um pecado, a graça de Deus vem e cobre o nosso pecado. É assim a nossa vida, irmãos. Toda vez que nós desobedecemos, Deus chama a atenção uma vez, duas vezes. Na terceira vez, talvez Ele precise nos quebrar, para que a sua graça nos cubra. Então, falar de obediência, todo mundo aqui levantou a mão. É fácil, você vai pegar vários manuais.
Cristãos e não cristãos falam o que é obediência. Manual mesmo, os 10 passos para a obediência. Os 15 quesitos para a obediência. Mas ninguém fala sobre a desobediência. Porque a desobediência dói, gera dor. Mas a mesma proporção da dor, infinitamente mais é a proporção da graça, para cobrir as nossas transgressões. Então os irmãos lembram, vocês podem abrir quanto isso, Lucas capítulo 15, a falar sobre a parábola do filho pródigo. Diante disso, nós vemos o caráter da vida. 15. Nós vemos o caráter da vida de Davi em toda a situação, nos altos e nos baixos. Não. Lucas capítulo 15, eu não vou entrar em detalhes, apenas para vocês acompanharem o que nós vamos comentar. Olha para vocês verem o contexto de Lucas capítulo 15 sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele nunca teria conhecido uma tão profunda comunhão com seu pai se ele não tivesse saído de casa. Se ele não tivesse ido para outro país. Isso tudo está nesse capítulo 15. A graça de Deus que o vestiu quando ele voltou para a casa do pai, ele só não teria sido manifestada se ele não usasse as roupas sujas do mundo, de outro país. Ali a graça de Deus, ou a graça do Pai, e a graça de Deus se fez abundantemente. Então, irmãos, a gente vai ver aqui, diante dessa figura de Davi, figura de filho pródigo, quanto mais o homem entra em ruína, o homem cristão, mais a graça de Deus vai abraçar esse homem. Vamos voltar para as nossas perguntas no início. Quando nós desobedecemos os nossos parentes, nossos pais, nós somos punidos, certo? Os irmãos levantaram as mãos. Os irmãos também concordaram que não foi bom. Mas aí eu perguntei, os pais de vocês foram rigorosos? Vocês falaram que não. Por quê? A graça de Deus estava na vida dos pais de vocês. A graça de Deus, usando o pai de vocês, cobriu toda aquela transgressão. E o pai de vocês, ao disciplinar vocês, ele veio com amor. O pai fala uma vez, fala duas, fala três, até chegar o momento que o pai tem que ser mais enérgico. Mas o pai está cheio de graça. O pai de vocês é cheio de graça. Aí vocês olham no contexto de Lucas. O filho mais velho, qual é a reclamação dele? Ele nunca teve um cabrito para se alegrar com seus amigos. Quer água? Quer água? Pega lá. Ninguém quer água. O filho, nós vamos ver que o filho mais velho, ele queria o quê? Um cabrito para alegar com seus amigos. Ele não via a graça de Deus ali. E por que ele queria? Ele se julgava melhor. Ele era presunçoso. Eu sei, eu posso e eu faço. Como que ele poderia esperar o melhor anel, o melhor vestido, o melhor bezerro cevado, se ele tivesse obtido da maneira que ele achava que ele tinha que ter? Ele ia adquirir pela força do seu braço e não pela graça de Deus. Muitas vezes acontece isso, como estamos conversando para jovens, muitas vezes, vocês vão lembrar disso, nós queremos alguma coisa,
Os nossos pais falam que não. Nós somos o quê? Sabe o quê? Parecendo filho pródigo. Se o pai fala que não, nós parecemos filhos mimados. Começamos a fazer birra. Começamos a reclamar. Mas a graça de Deus, muitas vezes nossos pais falam não, porque o que nós vamos ter vai ser muito mais sublime do que nós imaginamos que temos. Pela graça de Deus. Assim aconteceu com Davi e com Saul. Saul, ele nunca reconheceu a necessidade da graça. Isso é tremendo, irmãos. Saul nunca reconheceu a necessidade da graça. Qual a diferença com Davi? Davi, ele sentia a graça. Ele só não conhecia, mas ele sentia a graça. Saul pecava, mas ele não se arrependia, porque ele estava autossuficiente na força do braço dele. E olha Davi. Alguém lê bem alto aí pra gente. Salmo 33. Eu acho que é isso. Não, Salmo 32. Lê bem alto. Verso 3. 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus atos, pelos meus constantes feridos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o vigor se tornou insípidão de este. Olha para vocês verem. Davi, ele sentia a graça. Porque Davi reconheceu que estava errado. Verso 3 fala: enquanto eu calei os meus pecados. Ou seja, todas as vezes que Davi não reconhecia a graça, ele estava em pecado. E o que fala? Enquanto eu não reconhecia os meus pecados, parece que os meus ossos me esmagavam por dentro. Assim acontece quando nós temos pecado e não reconhecemos. Ou temos pecado, não reconhecemos e não confessamos os pecados. Os pecados parecem que nos corrói por dentro. Saul era o contrário. Saul pecava, nós sabemos, mas ele nunca, vamos ver dois pecados dele gravíssimos, mas nunca confessou a Deus. Saul poderia ser o melhor e maior rei de Israel na época, se ele tivesse confessado seus pecados, mas ele não confessou. Davi sentiu a graça de Deus quando ele confessou seus pecados. Lê de novo, Daniel, verso 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o vigor se tornou insípidão de este. A mão de Deus vai pesar sobre nós. Essa mão pesando, irmãos, é a graça de Deus nos empurrando para a gente confessar. Porque quando nós confessamos nossos pecados para Deus, nomeamos os pecados, a graça de Deus nos limpa abundantemente. E nós sentimos um alívio muito grande. Então, eu queria ver com vocês dois pecados de Saul. Dois pecados da desobediência de Saul. O que acarretou? Vamos lá em 1 Samuel. Primeira Samuel. Primeira Samuel, capítulo 10. Capítulo... alguém lê pra gente aí? Verso 8. Tu, porém, descerás adiante de mim, a Gilgal. Lê bem alto. E eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e te declare o que has de fazer. Olha só, Samuel é um profeta, sacerdote, falando para Saul: espera 7 dias.
até que eu venha para sacrificar e dizer o que fazer. Qual foi a resposta de Saul? Capítulo 13, esse mesmo livro. Alguém lê pra gente o verso 8? Pode, lê alto, do 8 até o 14. E esperou Saul 7 dias até ao tempo que Samuel determinara, não vindo, porém. E esperou Saul 7 dias até ao tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse foi o primeiro grande erro, pecado de Saul, devido a um pecadinho. Pode ser um pecadinho, um pecadão, não importa o tamanho do pecado, mas o problema do pecado aqui foi a desobediência. Se ele tivesse obedecido, o reino seria dele, Israel. Raia em Caleb teria, até hoje, você ouvia falar do reino de Saul, mas não, por causa de uma desobediência. E ele não soube se humilhar. E ele fala aqui no verso, qual a preocupação de Saul? O povo começou a se espalhar. Então parece que Saul queria que o povo ficasse adorando a ele e não adorando a Deus. A preocupação dele: eu vou perder o povo, eu vou perder as pessoas que estão me adorando. Ele não reconhecia Deus. Talvez na sua incredulidade. Então ele começou a fazer as coisas pela sua própria força, sem a graça de Deus. Primeiro pecado. Aí vamos para o segundo pecado dele. Ele não reconheceu o primeiro. Vamos para o segundo, que ele também não reconheceu. Ele não confessou o seu pecado, como Davi fez, em Salmo 33. Mais umas folhas na frente, capítulo 15. Alguém lê pra gente o verso 3. Posso ler? Pode. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças,
e peito, bois e ovelhas, carneiros e jumentos. Saul convocou o povo e escutou o Bethlehem, 200.000 homens de pé e 10.000 ovelhas de jumentos. Chegando. Não, é só o verso 3, tá? Ah, tá. Então, o segundo pecado agora de Saul. Qual foi? O sacerdote fala, vai até Amaleque. Amaleque era uma cidade de raiz da família de Esaú. Lembra Esaú lá atrás, e Jacó? Que enganou seu próprio pai, Esaú? E aqui, Amaleque, essa cidade onde esse povo, vamos embaixo, o rei Agag morava. E qual a ordem de Deus falando para ele? Destrói totalmente. Irmãos, tem alguma coisa em vocês que está errado? Que está te perturbando? É um pecado escondido? É um pecado que você não comenta? É algo que não se diz ou não condiz com a postura de um jovem cristão? Deus fala, destrói totalmente. Não é destruir só a metade, não é destruir só um terço, é totalmente. Esse foi o erro de Saul. Segundo erro de Saul. Segundo pecado de Saul. Alguém lê de novo para a gente agora? No verso 7 até o 9. Posso ler? Pode? Do 15 ou do 13? 15 ainda. Então feriu Saul aos amalequitas, desde lá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo o destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os queria destruir totalmente. Porém, toda coisa vil é desprezível, destruíram totalmente. Pode até o 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Olha que Deus fala. Vai para Amaleque. O primeiro obstáculo espiritual, da mente espiritual, é Amaleque. É a cidade. Mata quem? Agag, que representa a carne. Mas mata tudo, totalmente. Não aproveita nada. O que Saul fez? Vou aproveitar o melhor. Irmãos, o melhor que nós temos não é bom para Deus. Muitas vezes nós vamos achar que o nosso melhor é bom para Deus, mas não é. E Deus vai lá e fala, arranca tudo, mata tudo, para aproveitar no serviço. Aí é onde entra a graça de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós não conseguimos, mas a graça de Deus, ela supre, ela preenche aquele vazio que aquela situação vai nos deixar. Então, e não só aquele físico, que eles tinham que dar a melhor ovelha, o melhor que eles tinham. Mas Deus estava bom, não é? Sim, por... Só que representava outra coisa, né? No finalzinho não entendi. Representava outra coisa. Não, ali, desculpa, sim, o melhor do, que você falou, dos animais, da ovelha, Por quê? Da onde que veio a ovelha? Criação de Deus. Não foi o homem, por exemplo, não foi o homem que cuidou, que criou, que plantou. Porque quando o homem, a situação de Saul e Jacó, quando o homem começa a plantar, começa a criar, ele está fazendo a força dele mesmo. Agora, nesse caso, quando é algo vindo de Deus, representa o próprio Deus. Então, o melhor que eles têm é o que Deus está dando para eles. Não é o que eles cultivaram. Porque quando eles cultivam, aí está fazendo a força do braço deles. E isso Deus não aceita. Entendeu? Alguém lê para a gente agora? Mesmo capítulo, verso 22 e 23. A gente vai pensar que muitos vão pensar... Oi, Arthur.
Muitos vão pensar que Saul obedeceu. De fato, Saul obedeceu. Mas a obediência dele não foi obediência 100%. Não foi uma obediência exata. Alguém lê pra gente 22, 23. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Eu sucedi. Não, o Gabriel, é o capítulo 15, 22, 23. Perdão. Eu passei uma página sem querer. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifícios, quanto em que se obedece a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, o atender é melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste da palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Tá vendo, irmãos? Quando, aqui no verso, olha, esse verso 23, visto que rejeitaste, visto que desproveram, pararam de depender da vontade de Deus. Aí, o que Samuel faz? Lá no verso 14. Que barulho, que rungido, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois quando ouço. Deus fez o que com Saul? Usa Samuel para mandar Samuel pela segunda vez. Faz o que eu estou pedindo, mata Agag. E tudo que ele tem de bom. Tudo. Bom ou ruim. O que Agag faz? Não. Eu vou matar tudo, mas o Agag, o rei, que é o melhor que tem, e tudo de bom dele, eu vou preservar. Muitas vezes nós somos assim. Os nossos pais mandam, faça isso, faça aquilo. Mas nós achamos que os nossos pais estão errados. Os nossos pais são caretas. Os nossos pais não entendem nada. Aí Deus fala, mata tudo, arranca tudo. E nós não fazemos. Aí vem a pergunta, que bramido é esse de ovelha? Que mugido é esse de boi? Sabe o que quer dizer isso? Deus esquadrinhando o coração. Todas as vezes que nós erramos, pecamos, desobedecemos e não confessamos, Deus, pela sua misericórdia, vai, através do Espírito Santo, nos incomodar. Enquanto não confessarmos os nossos pecados, a nossa debilidade, Deus não consegue derramar a sua graça sobre nós. Por quê? Quando nós somos desobedientes, nós estamos cheios de si, cheios de nós mesmos. Quando os nossos pais falam alguma coisa conosco, nós nos enchemos de raiva, de ira, porque nós queremos fazer aquilo. Aí Deus não consegue usar da sua graça sobre nós. Hoje eu estava conversando com as crianças, estudando, e falando da figura do Espírito Santo. Esse Salmo 23, lá no verso 5, que ele fala que o meu cálice transborda. É assim que Deus age conosco. Nos convertemos, agora temos o Espírito Santo. Só que nós não estamos limpos por dentro. Aí o Espírito Santo de Deus entra e começa a fazer a limpeza. Aos poucos, aos poucos, aos poucos. Quando ele entra, agora ele vê que nós estamos vazios de nós mesmos, a graça, ela superabunda na nossa vida. Superabunda no nosso coração. Vamos um pouquinho mais para frente. Então, diante disso, como é que nós poderíamos ver como Saul poderia apreciar a graça de Deus? Impossível. Um coração não quebrantado, nós vemos aí verso 25, 22, 23, um coração não quebrantado e uma consciência não convencida nunca poderão entrar na compreensão do termo graça. O que é graça? Nós precisamos estar com o coração contemplado, um coração contrito, humilhado.
para que a graça possa entrar. Com Davi, irmãos, tudo era diferente. Nós vamos ver aqui mais alguns textos. Ele sentiu os pecados. Davi gemeu pelos seus pecados, porque ele sofria. Nós lemos Salmo 32. Confessou seus pecados, julgou seus pecados na presença de Deus, cuja graça apagou seus pecados para sempre. Vamos nesse mesmo livro, capítulo 27. Vamos ver um pouquinho agora de Davi. Como eu falei no início, Davi era homem como nós. Davi representa na palavra a figura de Cristo, mas também ele era homem. E por ser homem ele pecou. Mas ele confessou. Mas tinha graça. Ele confessava, pecava, confessava e tinha graça. E assim é a nossa vida. Muitas vezes o diabo joga os ardis. Ah, você fez esse pecado aqui? Deus não vai te perdoar, é mentira. Deus perdoa. Basta abrirmos a boca e confessarmos. É por isso que chamam Jesus de filho de Davi? Isso. Porque... Isso. Capítulo 27 de 1 Samuel. Vamos ver o contexto aqui. Davi está no Vale de Terebinto, matando o gigante Golias. Aí depois teve a situação de Saul com Samuel. Davi agora passa, porque matou Golias, passa a morar no palácio com Saul. Saul sabe que Davi é o escolhido de Deus agora. Ele quer matar Saul, quer matar Davi. Davi foge, vai para a caverna de Adulão. Caverna de Adulão é onde mostra todo o interior do homem, a fraqueza de Davi. Aí Davi passa algum tempo em Adulão, na caverna de Adulão, para Davi aprender que quem coordenava, quem guardava a vida dele era o próprio Deus, e não ele mesmo. Muitas vezes Deus nos leva a locais e lugares que nós não esperamos, para Ele mostrar para a gente que quem controla a nossa vida é Ele e não nós mesmos. Vocês já ouviram, devem ter ouvido, falar de colegas que brigou com os pais e decidiu sair de casa? Na escola você deve ter ouvido isso. Ou na rua com os amigos, né? Eles, às vezes, por não serem cristãos, eles têm um pensamento errado. Mas quando Deus nos coloca na posição, como colocou de Davi na caverna de Adulão, que Deus quer falar conosco profundamente. Lembra daquele verso em texto de Mateus? Quando orardes, entra no seu quarto, em secreto, peça ao seu pai que em secreto vai te responder. É como nós tivermos, como se nós fôssemos como Davi na caverna de Adulão. Em secreto, em secreto, em secreto. Aí nós chegamos na questão de Davi. Depois desse panorama curto. Capítulo 27, verso 1. Alguém lê, por favor? Davi, por que ele foi morar nesse local? Saul decidiu matar Davi. Então lê, por favor, verso 1. Alguém? Capítulo 27. Isto. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu aparecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Olha que interessante. Nós sabemos na Bíblia toda, Davi era um homem de fé. Matou Golias pela fé. Fez tantas coisas pela fé. Mas quando Saul decide perseguir para matá-lo, e olha que quando ele estava na caverna de Adulão, ele teve Saul por 2 vezes chance de matar Saul. Ele não matou. Porque ele disse: eu não vou encostar as mãos na pessoa que Deus escolheu como rei. Mas quando aí Davi foge de Saul, essa aqui é a segunda vez que ele foge. Ele vai se esconder aonde? Na terra dos inimigos.
filisteus. Toda vez que você vê na sua Bíblia filisteus, jebuseus, saduceus, jebuseus, eu falei, toda vez que tiver o eu no final, está falando da nossa própria carne. O eu. Não, no Velho Testamento. O eu. Hebreus era um povo que Deus escolheu numa cidade para escrever a carta. Tá? E do Velho Testamento são os inimigos. Aí Davi fez o quê? Foi esconder no meio dos inimigos. É uma coisa estranha. Como é que pode uma pessoa que fez tudo aquilo, homem de fé, esconder com os inimigos? Essa foi a segunda vez. Alguém volte no capítulo 21 e lê pra gente, verso 10. A primeira vez que ele se escondeu. Aqui, eu posso ler algum pra ler? E Davi levantou. O Raya, do 10 ao 15. E Davi levantou aquele dia diante de Saul e foi a Aquias de Gás. Porém, os criadores de Ás disseram: não reis Davi, o rei da terra, não se cantava desde dentro dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquias, rei de Gás. Por isso se contorceu diante dos olhos deles e fez como doido entre as suas mãos e esgravava nas suas portas de entrada e deixava correr a saideira pela barra. Então disse Aquias aos seus criadores: eis que vem vezes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Olha que coisa interessante isso, irmãos. Muito palpável que a gente está lendo. Por quê? Como pode Davi, uma pessoa de fé, matou Golias, chega agora, ele tem o quê? Medo. E faz o quê? O que o medo fez com ele? Vou me esconder no meio dos inimigos. Vou morar com os inimigos. O que acontece? Os inimigos fizeram o quê? Desconfiaram dele. Pelos inimigos terem desconfiado dele, ele passou agora a ter uma posição de uma pessoa louca. Ele se fez louco, o que fala aqui a Bíblia. Deixava a baba descer na sua barba. É assim todo cristão que professa o Senhor. Todo crente que ele deixa a dependência de Deus de lado. Ele faz o quê? Ele vai para o mundo. Quando ele vai para o mundo, as pessoas do mundo começam a olhar para ele desconfiado. E muitas vezes, por as pessoas olhar para ele desconfiado, ele começa a se passar de uma pessoa louca. Finge que vê e não fala. Finge que ouve e não rebate. Assim é a postura, acaba sendo a postura dos crentes, quando voltam para o mundo. Lembra uma vez eu falei com vocês? Vocês são a chave e o mundo é a fechadura. Quando o mundo, a chave encaixa na fechadura perfeitamente, aquela chave roda, a fechadura abre a porta. Agora trocou a chave. Vocês continuam sendo a chave, só que a chave de Deus. E o mundo é a porta. Vocês vão entrar na chave, na porta, vão tentar girar e a porta não vai abrir. É assim que deveria ser todo crente. Não se conformar com o mundo, é isso que diz a palavra. Não conformei-vos com o mundo, mas renovais a vossa mente. Vamos voltar ao capítulo 27, verso 1.
Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Que coisa estranha, não é? Que confissão esquisita. Um homem de fé que venceu tantas batalhas, ele fala que nada há melhor do que ele voltar a morar, a conviver com os inimigos que ele destruiu. Esse é uma pessoa que faz uma confissão de alguém que tenha permitido que as circunstâncias da vida entrassem nele. Entre Deus e a sua alma. Isso sabe o que nos ensina? Duas coisas. Mostra como que nós somos. E a segunda coisa, que nós não podemos confiar em nós mesmos. A partir do momento que nós confiamos em nós mesmos, nós vamos cair no buraco. Nós vamos bater de frente com a porta. Ou vamos bater de frente com a parede. E vamos nos machucar. Então eu pergunto para vocês, o que nós somos? Quem nós somos? Aquelas criaturas que a qualquer momento abaixa a cabeça e entra nas curvas que o mundo oferece? Ou somos aquelas que batemos de frente e vamos? Porque quem está na frente é a nuvem que estava em Israel, no deserto de Israel. Não somos nós mesmos. É a graça de Deus que vai na frente. A graça de Deus que nos conduz. Alguém lê para a gente, por favor, nesse capítulo 27, o verso 6. Posso ler? Pode? Então lhe deu Aquis, naquele dia, a cidade de Ziclac. Deu Ziclac pertence aos filhos de Judá, até ao dia de hoje. Só isso. Olha só, irmãos. Vamos parar um pouquinho. Ziclag. Guardem isso. Vale de Teberinto, Caverna de Adulão, agora Ziclag. Davi preferiu sair da provação, do lugar de provação que era a Caverna de Adulão. O que era a provação? Perseguição de Saul. Ele preferiu sair do lugar de bênção. O que era o lugar de bênção? Mesmo que ele estivesse na caverna de Adulão, Deus estava aguardando ele. Preferiu sair desses dois locais para ir morar onde? Com os inimigos. E nós vimos lá no capítulo 21 que os inimigos ficaram desconfiados dele. Ficaram tão desconfiados que ele percebeu que ele teve que se passar de louco. Voltando àquela pergunta que eu fiz no comentário. Quando essas pessoas que nós conhecemos, são várias, já ouvimos falar, já vimos, o pai chamou atenção, eu vou sair de casa. Quando nós vimos isso, ainda mais quando é cristão, essa pessoa desistiu, não quer mais passar pela provação, ainda mais quando é cristão, saiu debaixo das bênçãos que é morar na casa dos pais, para ir morar com as outras pessoas no mundo, trazendo a realidade de Davi para a nossa realidade hoje em dia. Quantas vezes nós vimos isso? Quantas vezes? E todas as vezes as pessoas foram fazer isso, elas tomaram outros caminhos, que não eram os caminhos de Deus. Elas preferiram andar como Saul.
bateram no peito e falaram: eu vou. Eu não tenho pecado, não reconheço pecado, e se eu tenho pecado, não preciso confessar. Mas a graça de Deus vem, como a vida de Davi. O diabo, ele sempre tem uma saída secundária para um homem de fé. Se você está sendo provado, vá até algum irmão mais velho, vá até os pais e fala da sua situação, confessa os pecados. Porque se você não fizer isso, o diabo vai ter uma porta secundária, um caminho secundário para você. E você pode cair. Nós vamos ver aqui. O diabo achou, para Abraão, ele achou o Egito. Para Davi, ele achou a cidade de Clag. E para nós, o que o diabo oferece? Ele oferece o mundo. E o mundo tem tanta coisa que é para distrair. E às vezes nós não estamos apercebidos. E quando nós vamos ver, já estamos cheios de lodo até o pescoço. Com a cabecinha para fora, o nariz para fora, tentando respirar. É assim que o mundo age. Sorrateiramente, discretamente, silenciosamente. Até conseguir nos afogar totalmente. Capítulo 28, por favor. Verso 2. Alguém lê? Pode. Então disse Davi a Quis: assim saberás tu o que fará teu filho. E disse a Quis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Só o capítulo 28, verso 2. Só. Então disse Davi a Quis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse a Quis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Uma estranha anomalia nessa situação. Porque os príncipes dos filisteus foram os instrumentos que Deus usou para trazer Davi de volta. Olha que assim saberás quando pode o teu servo fazer. Diz Davi a Quis: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Olha que estranho. Davi agora é um dos principais guardas dos filisteus. Mas foi o mesmo Davi que destruiu o rei dos filisteus. Era o mesmo Davi que matava tantos filisteus. Agora Davi é o rei, é o guarda principal dos filisteus. É uma anomalia isso, uma estranheza. Mas Deus usa o príncipe Aquis dos filisteus para mostrar para Davi a posição estranha que ele estava. Outras palavras, um crente que deixa a comunhão e volta para o mundo, ainda mesmo que vá muito longe, ele nunca terá consideração do mundo. Será um suspeito, assim como Davi foi para os filisteus. O que o mundo vai querer? Tirar da santidade e aproveitar o máximo de você e depois te jogar fora. Ou, se ele não te jogar fora, ele vai ficar te prendendo ali. E o mundo vai nos achar que nós somos suspeitos, né? Como falei mais cedo. Capítulo 29. Aí Davi vai para a peleja com o rei Aquis, rei dos filisteus. O que acontece com ele? Alguém lê pra gente, verso 4. 29, 4. Porém, os príncipes dos filisteus não se indignaram contra ele. E disseram: os príncipes dos filisteus, fazem voltar este homem, para que torne a lutar em que pudeste, e não desça para tua batalha, para que não se torne um adversário da batalha. Pois, no que poderia este
seu senhor. Porventura não serei com as cabeças destes homens. Olha que coisa, irmãos. Davi, nós vimos, Davi disse: eu serei o guarda do rei, o guarda do príncipe dos filisteus. Eu serei. Mas Deus usa o príncipe para mostrar para Davi que ele estava na posição errada. Aí Davi fala: eu também quero ir lutar. O que os outros filisteus falaram? Não, nós não aceitamos ele. Eles desconfiaram dele. Eles devem ter pensado: peraí, se ele entrou no nosso meio, tá? Se ele entrou no nosso meio, ele pode ser um servo de Saul e pode nos destruir também. Davi morou em Ziclag durante 16 meses. E aí, irmãos, olha aqui, capítulo 30, verso 1 e 2. Alguém lê aí pra gente. Deus mandou Davi retroceder, sem ele perceber. Como é que ele não percebeu? O povo falou: nós não aceitamos ele lutando com a gente. Então ele volta para onde? Volta para Ziclag. Olha o capítulo 30, verso 1 e 2 fala: eu vou ler um pouquinho alto aqui, que por causa do barulho não deu para ouvir Daniel. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Olha os amalequitas aqui. Era para eles terem morrido. Saul ter matado todos eles, mas Saul não matou. Por mais que depois Samuel tenha matado, ainda sobrou alguns. Quando nós não matamos os nossos pecados como Deus fala para fazermos, eles vão aparecer em algum momento da nossa vida. Se nós não matamos os pecados, o pecado nos mata. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Mais uma vez, quando nós não entramos em obediência, a desobediência impera. Quando a desobediência impera, o que acontece? Nós somos presas fáceis para o diabo. Por isso o tema que eu falei no início, não queria falar de obediência, falar de desobediência. Falar de obediência é muito fácil, mas desobediência é difícil. É difícil alguém tocar na desobediência. Davi agora era obrigado a sentir os resultados amargos de ter buscado auxílio em Aquis no dia da sua necessidade. Qual é a necessidade de Davi? Esconder de Saul. Ele saiu debaixo da proteção de Deus. Por mais que estivesse sozinho na caverna de Adulão, Deus estava com a sua mão sobre ele. Por mais que muitas vezes nós saímos debaixo da proteção dos nossos pais e não voltamos, nós vamos colher os nossos frutos amargos, assim como Saul e Davi colheram. Estamos debaixo da casa dos nossos pais, estamos debaixo da proteção divina. Mas se nós saímos, irmãos, a proteção acaba. Somos fáceis, presas. Quando as ovelhas andam juntas e o pastor está próximo, o lobo pode rondar as ovelhas.
mas ele não pega. Mas se uma ovelha sai do caminho, e o lobo vai e aproveita aquela ovelha que está sozinha. Assim também, quando nós saímos debaixo da proteção, o diabo nos pega de uma maneira muito fácil. Alguém lê, por favor, verso 4 e 6. É 430? Então Davi e o povo acharam por ele, ergueram a voz e choraram, até não ter mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e ganhou a viúva Nabal, o Carmelita. Davi se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em armadura, cada um por causa de seus filhos. E seus filhos, porém Davi se animou do Senhor, seu Deus. Em tudo isso, irmãos, Davi estava sendo tratado. Deus tratava Davi não para esmagar, mas para disciplinar. Lembra, nós lemos Salmo 23? A tua vara e o teu cajado me consolam. É para a disciplina que Deus nos trata. Porque Ele quer um povo santo. Os nossos pais nos disciplinavam, nos disciplinam, porque Ele quer que nós sejamos filhos santos, para que sejamos entregues às mãos do Senhor. Certa vez, o Marcelo conhece, nós fomos numa comunhão, uma irmã seria batizada, e quando nós saímos do carro, na época era só eu e a Luciana, esse casal com a filha ficaram dentro do carro ainda, do carro deles. Nós paramos na frente e eles pararam atrás. E rolou alguma conversa lá. Nós não sabemos. Dias depois, a mãe dessa irmã veio falar comigo. O pai dela orou com ela, porque ela estava com um problema de ansiedade e ficando em pânico. O pai dela orou com ela. E teve uma conversa séria com ela. E falou para ela: só vou te batizar, mas primeiro nós vamos conversar, que era o batismo dela. Porque eu não vou entregar você para o seu marido da maneira que você está. Ou seja, o que o pai fez? Tentou santificar a filha. Aí, depois que ela ficou bem, ela foi batizada. Aí, logo depois, meses depois, ela casou. Anos depois, ela casou. Então, muitas vezes, o Senhor vai fazer isso com a gente. Os nossos pais fazem isso com a gente. Eles nos preparam para uma santidade. Então, quando o seu pai, sua mãe, te repreender, vá para o seu quarto. Não se encha da ira. Vá para o seu quarto, ore em oração, ore em secreto e pergunta a Deus por quê. O que Deus quer na sua vida, naquele ponto que seus pais estão falando. Obediência é diferente da desobediência. Elas não andam juntas. Elas não andam de mãos dadas, mas elas andam juntas. Não é porque vocês são melhores ou são piores. É porque o pai de vocês querem mostrar para vocês uma outra santidade. Uma santidade mais elevada. Seja qual for, irmãos, o fardo, a provação, a dor ou a necessidade, Deus é mais do que competente para tudo isso. A graça de Deus, e é dever da fé recorrer a Ele. Olha, alguém lê bem alto, por favor, finalzinho do verso 6. Mas alto mesmo. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo... Capítulo 30. Capítulo 30, o finalzinho do verso 6.
Porém, Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. alguma outra tradução? Reanimou no Senhor seu Deus. O que aconteceu aqui, irmãos? O meu tá todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Sim. Estou pedindo outras traduções, para a gente vai ver. Davi, ele voltou para o Senhor. Ele se reanimou no Senhor. Todas as vezes passamos pela desobediência, nós não seguimos nossos pais, fomos desobedientes, ficamos tristes e talvez irados. Mas o que o Senhor faz? O que o Senhor fez com Davi? Davi reanimou no Senhor. O que nós devemos fazer? Reanimar no Senhor. Perguntar: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Por que eu estou passando por isso? Por que o meu pai me proibiu disso, proibiu daquilo? Antes de irarmos. Termos de tratar com Deus é felicidade verdadeira e poder. Desligar os nossos corações de nós próprios e das coisas que nos rodeiam e levarmos a tranquilidade santa da presença divina. Dá mais conforto e consolação do que se pode escrever. E o objetivo de Satanás é qual? Desfazer tudo isso. Toda vez que nós queremos correr para Deus, Satanás coloca uma outra porta ali. Corremos, somos disciplinados pelos nossos pais. Ficamos tristes. Dependendo da disciplina, ficamos irados. É onde Satanás pega a oportunidade. Ele abre uma porta para a gente. Ó, vem para cá, vou te mostrar um outro caminho. O caminho do seu pai está errado. O meu caminho é certo. É onde Satanás nos abraça e nos leva para ele. Então, nós temos que fazer o quê? Voltarmos ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer? O que eu estou errando que eu não estou vendo? Precisamos sair dessa bolha da desobediência e voltarmos para a bolha da obediência. Seja dos nossos pais, seja do Senhor. Quando Davi voltou a Ziclag, para ele foi uma hora sombria, terrível, porque quase todo mundo ali estava morto. Mas Deus permite que seus filhos provem o fruto amargo da desobediência. Somos desobedientes? Fomos desobedientes? Nós vamos provar o fruto amargo. Como é ruim comermos algo que é amargo. Como é ruim bebermos algo que é amargo. E pior ainda, quando nós sabemos que nós erramos. Ziclag, irmãos. Davi se escondeu Ziclag. Ziclag, ele pode dar para nós, sabe o quê? Um alívio momentâneo. Ele nunca será um alívio duradouro. Ele nos dá um alívio momentâneo, mas nós temos um preço a pagar. E esse preço a pagar, muitas vezes, é a nossa vida, a nossa santidade, a nossa separação da comunhão com Deus. Como é que nós precisamos voltar muitas coisas. Vocês, nesses dias, jovens, têm tido o privilégio de entender esses 7 itens. E que não são simples, mas são simples, mas são a profundidade absurda. Davi, ele em Ziclag, nos ensina mais da graça e da fidelidade de Deus. Nossos erros, nossas humilhações, nossa falta de paciência, nossas iras. O seu nome é precioso para nós. Assim, deixa eu trocar a frase. O nome de Deus tem sido precioso para nós nesses dias. Não só nesse final de semana. Desde quando, até mesmo antes de vocês se converterem. O nome de Deus tem sido precioso.
o nome de Deus tem sido suficiente a ponto de toda a graça de Deus suprir toda a nossa necessidade? Ou nós precisamos ir buscar coisas infrutíferas, coisas amargas, fora da graça de Deus? Pensem nisso. Meditem nisso. Nesse mundo que nós vivemos de infidelidade, prostituição, decadência, Deus tem sido suficiente para nós? Às vezes, nós abrangemos situações que parecem ser coisas absurdas. Vamos trazer uma realidade pequenininha, simples. Deus é suficiente dentro da sua casa quando o alimento é espiritual, quando o alimento físico. Deus tem sido suficiente nos dias de hoje. Deus tem sido suficiente para você na escola, com os amigos, nos estudos. Ou nós precisamos desobedecer para buscar outras coisas fora? Uma outra pergunta mais difícil. Nós estamos preparados para prosseguir nessa carreira cristã sozinhos e abandonados? Não estamos preparados? Se o Senhor está conosco, nós sempre estaremos preparados. Assim como Davi ficou na caverna de Adulão, ele sempre estava preparado. Então nós temos que estar preparados, sim. Se o Senhor tirar tudo de nós, mas manter a sua graça, nós estamos preparados. Nós precisamos sair da esfera da desobediência e permanecermos na esfera da obediência e disciplina. Mas desde que a disciplina... Lembra que Davi falava: eu prefiro ser disciplinado pelo Senhor, pela mão de meu Deus, do que ser disciplinado pela mão dos homens. Nós precisamos entender que a disciplina dos nossos pais, que representa Deus, a disciplina de Deus é uma disciplina amarga, sim, mas que nos traz frutos bons e verdadeiros. A disciplina do mundo é uma disciplina amarga que vai nos ferir. Vai nos ferir mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Olha o medo de Davi. Prefiro ser disciplinado por Deus, pela mão de Deus, que vai ter complacência de mim, da minha vida, da minha alma, do que ser disciplinado pelos homens. Precisamos, sim, irmãos, ser disciplinados quando for necessário, mas que a mão de Deus esteja nessa disciplina. Que a mão de Deus esteja na disciplina dos nossos pais. Amém?